Vamos chamar o nosso Rodrigo Alvarez? Bom dia para você, Rodrigo. A gente poderia falar sobre o fracasso das negociações no fim de semana se já não houvesse mais notícia, né? De ontem para hoje, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não contente com toda a guerra que ele está causando, agora declarou guerra ao Papa Leão XIV, e o Papa hoje de manhã já respondeu. O que está acontecendo, Rodrigo? Ô, Joana, bom dia, Felipe, bom dia para os nossos ouvintes. Joana, será que essa crise que o Trump está abrindo com o Papa não é para jogar uma cortina de fumaça no fracasso das negociações? Pode será ser? Que não foi bem precisamente escolhida? Você levantou aí, colocou um do lado do outro? Eu diria, não tem coincidência, né? Quando a gente está falando de política internacional, a gente está falando de Trump, não tem coincidência não, né? Vem logo em seguida para poder, quem sabe, apagar um pouquinho o grande fracasso que foi a ida do J.D. Vance lá a Islamabad. A gente falou muito disso aqui na semana passada, tinha uma expectativa de um acordo, eles ficaram 21 horas lá e não conseguiram absolutamente nada, mas aí, só para não deixar de falar disso, né? Por quê? O J.D. Vance, o vice-presidente dos Estados Unidos, chegou lá para conversar com os iranianos com uma agenda pronta, dizendo o seguinte: olha, pessoal, tá aqui, aceitam? Aí eles disseram, não, vamos negociar. Não, é isso aqui, vocês aceitam? Então não teve negociação, ele tentou impor uma agenda, um acordo, e não foi aceito lá. E aí, no meio desse caminho, né, o Papa já tinha falado lá no Vaticano no sábado e o Trump mandou bala. Agora, a última notícia é de hoje, né? Já tem resposta do Papa, que a gente vai ver daqui a pouco, mas já tem uma publicação do Trump em que ele hoje se mostra lá como se ele fosse Jesus Cristo, numa imagem de inteligência artificial, uma daquelas supostamente irônicas que ele posta, se comparando a Jesus, e ele aparentemente está ressuscitando um homem morto ali na cama, um homem doente que ele vai curando. Então é mais uma demonstração do Trump de que ele não aceita críticas, muito vaidoso, como sempre, a vaidade acima de tudo, reagiu mal às declarações que o Papa fez no sábado e atacou ferozmente o Papa Leão XIV. Ele disse, olha, Papa Leão é fraco no crime e terrível para a política externa. Eu não quero um Papa que ache que está tudo bem o Irã ter uma arma nuclear. Quem perguntou ao Trump se ele precisa querer algum Papa para começar a conversa? Mas vamos lá, né? Ele respondeu isso... veio, né, em resposta às declarações do Leão XIV, que no fim de semana, depois de um crescente, né, o Papa veio se indignando aos poucos com essa guerra no Irã, ele veio subindo o tom, e aí chegou no sábado e falou, chega, demonstrou indignação com o fato de que integrantes do governo Trump estão usando o nome de Jesus para justificar essa guerra que o Papa condena. Em alguns episódios, inclusive, que aconteceram durante a Páscoa, que foram muito gritantes, incomodaram muito os cristãos do mundo inteiro. Papa Leão XIV reagiu lá na Basílica de São Pedro, no Vaticano, durante orações, né? Depois ele fala um pouquinho, depois das orações, afirmando que a oração que ele fazia naquele sábado pela paz era contra essa ilusão de onipotência que nos cerca e que se torna cada vez mais imprevisível e agressiva. Olha só quanta crítica numa frase só, né? Ilusão de onipotência, imprevisível, agressiva. Nem precisava dizer o nome do Trump. Esses adjetivos são praticamente uma definição de Trump, e o Papa, de fato, não citou o Trump, mas ficou evidente que falava dele. Depois ele disse, basta de idolatria do ego e do dinheiro. Isso é o Papa Leão XIV falando de Trump. Basta da ostentação de poder, basta de guerra. A verdadeira força se demonstra em servir a vida. O Papa aqui fazendo o seu papel de defensor da ética, da moral, dos valores no mundo que está praticamente abandonando qualquer forma de valor à vida humana. Foi a condenação mais forte do Papa até agora a um conflito que o secretário de defesa, não é secretário de defesa, já mudou, né? É secretário de guerra dos Estados Unidos, o Pete Hegseth, classificou como uma luta sagrada. Inclusive, o Hegseth usou a fé cristã dele para apresentar os Estados Unidos como uma nação cristã que busca vencer seus inimigos numa guerra santa realizada em nome de Jesus Cristo. E o Hegseth ainda comparou um militar resgatado ao Jesus ressuscitado durante a Páscoa. E aí o Papa concluiu, até mesmo o santo nome de Deus, o Deus da vida, está sendo arrastado
para esse discurso de morte. Então a resposta do Trump veio com essa imagem dele como se fosse Jesus e também com um textão daqueles imensos e raivosos em que ele disse: Leão deveria ser grato porque, como todos sabem, ele foi uma surpresa chocante. Não estava em nenhuma lista para ser papa e só foi colocado lá pela igreja porque era americano. E eles acharam que seria lidar com o presidente Donald J. Trump. E aí o Trump conclui: se eu não estivesse na Casa Branca, Leão não estaria no Vaticano. E é curioso, Joana, Felipe, caro ouvinte, o Trump fez todo esse discurso agressivo dele depois de sair de uma luta de MMA. Ele foi assistir lá um campeonato de MMA em Miami. Depois do fracasso das negociações, muito raivoso, ele soltou tudo isso aí, dizendo que o Papa é fraco no combate ao crime e péssimo em política externa. Ainda falou que o bom mesmo é o irmão do Papa, o Luiz, porque apoia o movimento MAGA. Esse sim entende, o Trump disse. E no final ele falou para o Papa, mandou um recado, né? Concentre-se em ser um grande Papa, não um político. Tá quente o negócio, viu? Tá quente o negócio. O Papa é um chefe de Estado, né? Não precisamos buscar na história, mas se a gente buscasse, a gente ficaria horas aqui conversando, né, Alvarez, Joana? Eu costumo chamar o secretário de Defesa de secretário de ataque, né? Especialmente na figura do Pete Hegseth, que é um secretário de ataque. Agora, da série Lições de Casa para próximas conversas, Alvarez, eu te pergunto, com base nessa imagem que você destacou, que está rodando o mundo agora, essa imagem em IA de Trump, como Jesus Cristo, quem seria o Lázaro que ele estaria ressuscitando? Tá boa essa pergunta para a gente destrinchar ao longo da semana, Alvarez? É uma excelente pergunta. Você sabe que eu tentei, né? Teve pouco tempo entre essa divulgação e nosso encontro aqui. Eu tentei e não consegui chegar a uma conclusão, Felipe. Mas vamos fazer esse exercício. Quem sabe a gente traz essa resposta amanhã. Um abraço para você, Alvarez. Boa semana. Um abraço. Até.